Olá pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar a nossa apresentaçãozinha. Hoje a ideia é a gente falar um pouco mais sobre o controle ambiental da água e fazer uma revisão de parâmetros, né? Ao final dessa apresentação, aí eu quero discutir um pouquinho os parâmetros da SANASA, do relatório. Lembra que eu falei na última aula? Aí eu queria comentar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre esses parâmetros, né? Bom, vamos lá. Estou falando um pouquinho. Isso é uma revisão, tá? Eu acredito que vocês já devem ter estudado, muito provavelmente com a professora Cris Bahia, esses parâmetros, né? Ou pelo menos o que eu vou estar falando agora deve fazer parte de um macro do que ela vem discutindo nas disciplinas dela, né? Muito bem. Bom, eu começo aqui o chart falando que o abastecimento público, né, a água deve possuir características pertinentes aos aspectos de saneamento e, de fato, as características da água, ela tem que atender decretos e padrões ambientais específicos, né? A gente vai ver alguma coisinha ainda. Nos processos de tratamento de esgoto, as características devem garantir a operacionalidade dos processos físico-químicos e biológicos existentes. E deve garantir também um padrão mínimo para lançamento no corpo d'água, né? De acordo, evidentemente, com as suas possibilidades. Evidentemente, um rio classe especial, você não pode lançar um esgoto, mesmo que ele seja tratado, não é possível, né? Mas, enfim, existem parâmetros para você poder captar água, tratar, e parâmetros para esse tratamento, para torná-la potável, ou parâmetros para você utilizar para o fim que você destina, né? Então, não necessariamente eu tenho que ter uma água potável, eu tenho aplicações, nós já vimos, que pode ser para usos menos nobres, mas tão importante quanto, né? Bom, não sei se é tão importante quanto, mas é muito importante, né? É o caso das águas industriais, por exemplo. E aí eu não preciso ter uma água potável, né? Mas eu tenho que ter alguns parâmetros mínimos para poder utilizar, né? Bom, falar um pouquinho das variáveis, né? Vamos começar com as variáveis físicas. A primeira é a cor. A cor da água é uma variável importante. Ela diz muito com a presença de materiais que pode estar nela, por exemplo, metais, né? O ferro, o manganês, o humus, que matérias orgânicas, plâncton, né? Enfim. Então a cor é uma variável extremamente importante e uma variável relativamente fácil de você checar, né? Relativamente fácil. Isso dá até pra gente fazer uma experiência. Não é o objetivo da disciplina, mas você pode colocar terra na água, misturar e depois deixar decantar. Já vai ficar bem interessante. Pode fazer uma ionização, enfim. Isso fica para outra conversa, né? A cor ela é detectada através de amostra e turbinês, né? Então, turbidez é justamente uma das medidas de cor, tá, gente? E a cor aparente se refere à determinação da cor em amostras com turbidez com material coloidal ou suspensão. Na realidade, aqui está falando uma diferenciação entre cor verdadeira e cor aparente, mas nos dois casos é cor, a ideia é cor, e através de análise de turbidez. Série de sólidos, né? Então a concentração de sólidos, na realidade, ele corresponde a toda a matéria que permanece na água em suspensão, né? E uma forma de você detectar isso daí é você fazendo a evaporação, né? Destilação da água, e aí vai sobrar os sólidos, né? Então dá para se determinar a concentração, dá para se determinar também
a caracterização desses sólidos com isso. Bom, é uma ideia, né, de forma, né? Os sólidos, eles no geral podem causar danos à vida aquática. Ele pode sedimentar nos leitos dos rios, ele pode destruir a cadeia alimentar, né, e leitos de desovos. Ele pode reter bactérias, resíduos orgânicos no fundo do rio. E ele pode possuir altos teores de sais, né? E se houver esse alto teor de sal, pode tornar a água corrosiva, né? Além de atribuir sabor. Sais de diversos tipos, tá, gente? Não se prenda a sal de cozinha, tá? Temperatura. Pensando também na qualidade da água, né? A variável física temperatura, né? Nos cursos de água normalmente apresentam variações sazonais e diurnas, né? Na verdade, apresentam variações sazonais e conforme o horário também, né? E também através de uma estratificação vertical. O que seria isso? Seria mais ou menos assim. Se a gente pegar deixa eu pegar uma luzinha aqui, white. Se a gente pegar um perfilamento do leito de água, ele vai ter um comportamento. Não foi? Aí. Então, se a gente pegar aqui um leito qualquer e a gente colocar aqui uma aguinha, né? Nós podemos entender que existe um perfilamento de temperatura, um gradiente de temperatura. Opa! Né? A gente pode colocar assim, gradientes. Né? E a temperatura, ela vai, evidentemente, deixa eu acho que eu vou inverter isso aqui, fica mais coerente. Pronto, aqui ó, a temperatura, opa, meu Deus, aqui, pronto. Então, se a gente pensar aqui na temperatura, ela vai aumentando conforme você vai chegando à superfície, né? Ou vai diminuindo conforme você vai se desaproximando da superfície da água, da lâmina de água, né? É isso que ele quer dizer. Então, quando ele fala dessa estratificação vertical, tá? Gente, quando você tem elevação da temperatura, né? Então, o que acontece? Se a gente pensar na água, pra gente tomar, então tente imaginar tomar água quente. Mas assim, pensando um pouquinho no leito de rio, pensando nos rios, nos mananciais, pensando nesse de forma assim mais ampla, né? Eu tenho uma água que ela tá até potável, mas ela tá quente e eu vou descarregar ela no meu sistema de tratamento de efluentes, por exemplo. Né? Eu tenho uma empresa, já mostrei para vocês alguns tratamentos de efluentes, né? Assim, por fora, né? E eu vou descarregar isso daí, né? Legal, bacana. Mas qual é o problema? O problema é que quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de morte de bactérias. E se você tem um sistema de tratamento que ele depende e ele é para remoção de carga orgânica, ele tem bactérias lá, evidentemente se você está colocando temperatura alta, é óbvio que o resultado não vai ser legal. O resultado vai ser que vai ter uma mortandade de bactérias e o rendimento da estação de tratamento de efluentes vai cair. Então é muito sério isso daqui. Se a gente pensar também em descarregar água quente em um rio, é óbvio que essa água descarregada no rio, ela vai provocar
mortandade de peixe, principalmente mortandade da cadeia alimentar, né? Começa a destruir. É por isso, né? Se a gente... Olha, eu abri tanta coisa. Esse aqui eu quero conversar com vocês ainda hoje, tá? Mas não aqui. Em outra, no PDF. É por isso a gente lá... Vamos lá no Maps de novo, né? Mas não muito, tá, gente? Não sei se vocês gostam, né? É que eu acho legal a gente tentar contextualizar. É uma pena que eu não tenho foto, né, a fábrica da cervejaria Sintra lá em Mojimirim. Ela tinha uma estação de tratamento e bem na entrada da estação de tratamento tinha uma torre de resfriamento, mas eu acho que foi desativado. Bom, vou dar uma olhadinha lá, né, quem sabe, né, vou dar uma olhadinha lá se a fábrica tá lá. É que a fábrica foi aquilo que eu falei, ela foi vendida e deixa eu ver se eu acho, né? Que a gente nunca acha, mas é aqui mesmo. Opa, posto. Francisco. É que ela foi descontinuada. Então esse é um problema. Não, mas eu acho que é aqui, né? Jardim Elite. É por aqui. Ambev. Deixa eu ver. Padre José. Gente, eu dei uma paradinha aqui, tentei procurar para não tomar muito tempo no vídeo, mas não dá para enxergar. E tem 2 caminhões aqui parados que também atrapalhou. Mas aqui é a estação de tratamento, né? Nem sei se ainda está ativa. Acho que não, né? Não produz mais nada lá. E aqui tinha uma torre de resfriamento. Lembra que eu comentei com vocês de torre de resfriamento? Então tinha uma torre de resfriamento aqui bem na captação do efluentes, né? Então não tenho como mostrar isso para vocês. Bom, mas de qualquer forma, qual que era o grande problema lá? É que depois quando faz a cerveja, tem que cozinhar a água, né? Cozinhar água não é isso que eu quis dizer, mas tem que fazer um cozinhamento do malte. É uma infusão, é que nem um chá, né? E depois que você faz isso daí, depois tem que colocar tem que fazer uma pré-filtragem com a própria casca do malte. E depois que você faz a pré-filtragem com a casca do malte, tem que resfriar, né? E aí o processo para resfriar é troca de calor com um dispositivo mecânico chamado trocador de calor de placas, né? Onde entra a água ambiente de um lado para resfriar o produto que você aqueceu. Só que essa água ambiente, ela esquenta, né? Então isso é utilizado lá na cervejaria, é utilizado para abastecer a própria tina que vai fazer o produto. Então o próprio aquecimento da água é reaproveitado. Então existe uma sinergia bem bacana aí. Mas eventualmente você tem que descartar água quente, porque às vezes assim o volume de água quente que você gera é maior do que o que você precisa. Então você acaba tendo que descartar, né? Eles tentavam armazenar um pouquinho e tal, mas não tinha jeito. De vez em quando tinha que descartar. E outros processos aí que tinha que descartar. Bom, aqui como a fábrica ela era pequena, gente. Aqui ficava, mais ou menos aqui ficava a estação de tratamento de efluentes, por aqui, tá? E a fábrica, ele era isso aqui, ó. Aqui era o estoque, a fábrica era aqui, ó. Tá? Era aqui. Aqui. E deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar um pouquinho. Eu acho que tem mais uma parte aqui, ó. Acho que aqui. Isso. E aqui, a fábrica. Tinha essas 2 partes aí. Pra falar a verdade, eu tô um pouquinho desorientado nesse desenho aqui. Mas talvez pelo lado, tal, enfim. Mas era mais ou menos isso. Bom, resumindo, isso não é muito grande, é pequeno para uma indústria desse tipo, né? Então, o que acontecia? Na lateral, que não vai dar para a gente enxergar,
de jeito nenhum. Mas na lateral tinha umas, deixa eu ver se eu acho aqui onde que estava. Não, aqui mesmo. É isso mesmo. Jorge Tibiriçá. É isso mesmo. Aqui é João Finazzi. É isso mesmo, entra aqui, perfeito. Aqui tem os equipamentos. Aqui tinha umas caixas d'água subterrânea. E essa parte era todo... Aqui tinha um pouco de manutenção, tinha um monte de coisa. E aqui era em vazamento. Então essa parte aqui é engarrafamento. Essa parte aqui era estoque. E essa parte aqui era processo, onde fabricava. Bom, no engarrafamento tinha uma canaleta que passava por aqui, eu acho que por trás, não, é por aqui mesmo. Passava aqui e essa canaleta ia até a estação de tratamento de efluentes, que é por aqui, né? Por aqui. O que acontecia? Tinha que tirar as tampas da canaleta, uma canaleta, sabe, uma galeria que fica de concreto, que fica com tampa. O pessoal tirava as tampas para diminuir a temperatura, porque chegava tão quente na estação de tratamento de efluentes que estava perdendo eficiência as estações, né? Então você vê como que é bastante crítico essa questão de temperatura, né? Agora imagina num corpo d'água, não dá, né? Não dá para lançar porque realmente ele é complicado. Aqui ele fala um pouquinho, a elevação da artificial da temperatura geralmente é provocada por despejos industriais e usinas termoelétricas. Sim, eu até ia dar uma voltinha lá em Angra dos Reis, né? Podemos ir, mas não dá para ver nada porque Angra, como que eu vou falar para vocês? É tão bem protegido lá, né? Então, enfim, a gente já viu isso, né? Mas é por aqui, né? Eu já não lembro mais, não. Praia do Laboratório. É por aqui. Aqui, né? Então, mas assim, eu não sei onde que é lançado, né? Eu sei que invade um pouco o mar, mas eu não sei o quanto, né? Não dá pra enxergar, né? Então, não dá pra gente ter muita ideia onde que é, né? Mas ele tem que lançar, não muito próximo aqui, mais para dentro do mar, porque caso contrário você mata tudo que tem aqui com essa temperatura da água, né? Mas eu não sei onde é que lança não, tá bom? Bom, voltando. Turbidez é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessar o meio devido à presença de sólidos em suspensão, como areia, argila, algas, bactérias, etc. Né? Ela pode representar risco de entupimentos e é prejudicial ao sistema aquático, turbidez. Bom, lógico, uma coisa que não é natural sempre acaba sendo. Gente, ele está falando o seguinte, que a forma de você medir a turbidez é fazendo um feixe de luz atravessar, e aí você vai captar quanto que desse feixe atravessou, né? Quanto maior a turbidez, menos você vai conseguir captar do outro lado do recipiente o feixe de luz incidido, tá? Outra coisa é o alumínio. O alumínio ele é usado no tratamento de água convencional, né? Sulfato de alumínio. E outras aplicações, né? Basicamente a função do alumínio no tratamento é a de coagulante, né? Para fazer a floculação. Bom, o alumínio ele é um produto, assim, um mineral perigoso, né? Ele pode provocar Alzheimer, descalcificação dos ossos, entre outras doenças. Então, assim, é lógico, se eu tiver um residual de alumínio, né, na água, seja ela potável ou não, é óbvio que eu não queria que vocês confundissem, porque aqui na apresentação tem hora que o negócio está mais para potável e tem hora que o negócio está mais para efluentes. Então eu queria traçar uma diferença aí para vocês, né? Então, por exemplo, no caso do alumínio, é difícil a gente ter, não é difícil, mas assim, não é tão comum
a gente ter um efluente com alumínio, mas pode ter. Se nós trabalhamos, se de repente trabalha-se numa indústria, uma indústria de alumínio e usa água no processo de fabricação, de produção, eu não sei se usa, tá? Honestamente, eu não conheço o sistema de produção do alumínio, mas se usar, tem que se olhar, por quê? Porque você pode estar contaminando o meio ambiente com alumínio, né? Agora, no sistema de tratamento de água, é legal você saber qual é o residual de alumínio, porque o alumínio ele é nocivo ao ser humano. Bário, né? O bário ele é usado na indústria de borracha, na têxtil, na cerâmica, farmacêutica, lâmpadas fluorescentes, fogos de artifícios, tinta e outros, né? Ele provoca problemas cardíacos e problemas do sistema nervoso. Altera também a pressão arterial. Ele é letal. Bom, é óbvio que o bário nós estamos referindo a efluentes. Por quê? Porque eu não uso o bário no sistema de tratamento de água. Eu uso, na realidade, nem para nenhuma dessas empresas eu vou tratar água com bário. Não se faz isso. O que se tem de repente, eu uso o bário como matéria, como insumo para algum produto desse, e depois no processo de limpeza, desinfecção, ou seja lá o que for, o bário pode contaminar o meu efluente, né? Eu nem sei como que tira bário da água, tá? Honestamente, nunca vivenciei um problema desse. Teria que fazer uma pesquisa, né? Olha, se a água estiver contaminada com bário, como que você tira, né? Lembrando, é um efluente, né? Então não dá para você ficar filtrando o efluente, né? Se você tiver que filtrar, o volume tem que ser pequeno. Se for grande, complica, né? Cádmio. O cádmio é um outro minério, né? Ele normalmente, o cádmio está muito associado ao processo de galvanoplastia, através na produção de pigmentos, em soldas, processos mecânicos de soldas, não solda eletrônica, tá? Mas processo de solda eletrônica é estanho e às vezes chumbo. Quer dizer, às vezes não, dependendo do processo vai chumbo. Eu acho que deve estar para frente. Equipamentos eletrônicos, lubrificantes, fertilizantes, pilhas, plásticos, etc. O cádmio, ele é um material que ele se acumula nos organismos aquáticos, então ele é extremamente ele apresenta prejuízo ao ecossistema, né, e à cadeia alimentar principalmente. O que ele pode provocar no ser humano? Problemas no estômago, danos aos rins, fígado, pulmão, pâncreas. Tá? Então o cádmio é um carinha meio perigoso. Nós estamos falando também de efluentes, né? Chumbo. Então o chumbo está presente no tabaco, nas bebidas e nos alimentos. Olha, gente, eu não sei. Honestamente, não sei. Deve ter concentração na bebida e nos alimentos, eu não sei. Deve ser coisas bem pequena mesmo, né? Aqueles percentuais bem pequenos. Né? Mas aqui, ó, utilização em indústria de bateria, tintas, inseticidas, vidros, etc. Aí sim, né? Aí realmente eu sei que é utilizado chumbo. Não é mais utilizado na indústria de eletrônica, pelo menos até onde eu sei, eles pararam, eles abortaram, né, porque eles usam a tecnologia lead free, ou seja, sem chumbo, né? Ele também é um metal que se acumula nos organismos aquáticos e ele afeta todos os órgãos, sistema nervoso central, problemas renais, cardiovasculares, neurológicos, musculares, entre outros, tá? Então o chumbo ele é bastante perigoso, né? Aqui um caso aqui, um case de Subaé, né? Então, eu nem lembro mais, faz um tempinho que eu escrevi isso, então vou ler aqui para lembrar, né? O caso mais grave de contaminação por chumbo no Brasil ocorreu na cidade de Santo Amaro, Bahia, distante 100 km de Salvador. A
população vem sofrendo há 32 anos com as consequências da poluição e a contaminação pelo chumbo e ainda pelo cádmio, outro metal pesado. O problema foi causado pelas operações de uma fábrica que beneficiava minério de chumbo no município. Instalada em 1960, a Cobrac deixou de operar em 1983. Então já é um pouquinho mais de 32 anos, né? Quando faliu, e também já estavam parcialmente constatados os danos produzidos por suas operações. Passivo ambiental. Cerca de 500 mil toneladas de apara de chumbo contaminaram as pessoas, as ruas, o rio Subaé e o estuário da Baía de Todos os Santos. Natural de Santo Amaro, tem que corrigir isso aí. O cantor e compositor Caetano Veloso abordou a tragédia vivida pelo município na canção Purificar Subaé. Na letra, Caetano fala do horror de um progresso vazio que mata mariscos e peixes do rio e dos riscos vividos por sua gente morena. Purificar Subaé. Vamos ver como é? Então vamos lá. YouTube. Purificar o Subaé. Maria Bethânia? Caetano Veloso. Vamos no Caetano? Só que tá 2 minutos. A Maria Bethânia é 3. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos escutar o Caetano. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce quem é? Dourada rainha senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o Subaé, dar os malditos embora. Dona d'água doce quem é? Dourada rainha senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Pronto, gente. Deu pra ter uma ideia. Só por curiosidade, vamos ver na voz da Maria Bethânia como que fica? Vamos ver. Purificar o Subaé, dar os malditos embora. Dona d'água doce quem é? Dourada rainha senhora. Amparo do Sergimirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária. Os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o Subaé, mandar os malditos embora. Dona d'água doce quem é? Dourada rainha senhora. Amparo do Sergipe. É legal, né? Bacana. Então é isso aí, tá vendo? Cobre. Utilizado em tubos, utensílios, válvulas, condutores elétricos, fios, revestimentos na fabricação do latão, etc. Como o sulfato é utilizado como algicida. Ele mata algas, né? E ele mata, na realidade o cobre ele tem
poder aí de desinfetante, né? Só que assim, ele é extremamente prejudicial, né? Ele prejudica as vitaminas A e C, ele causa esquizofrenia, ele problemas de coração, problemas no fígado, né? É nutriente natural em baixas doses, porém, dosagem alta pode provocar sérias lesões, que é o caso aqui, tá? Do cobre. Cromo. Usado na produção de ligas metálicas. Uma das ligas metálicas que usa cromo é o aço inoxidável, tá? Ele usa cromo. Revestimentos, fertilizantes, tintas, entre outros. É necessário para a vida humana, mas pode ser tóxico e cancerígeno. Então tá aí, ele provoca problemas na pele, provoca câncer, pode provocar asma também. Agora que são processos, existem processos, alguns processos mecânicos, né, químicos mecânicos, né, que podem provocar o desprendimento desses metais no corpo d'água, né, indo por efluente, e aí vai alcançar o leito. Fenóis. Os fenóis são usados nas indústrias de borracha, têxtil, cerâmica, nas farmacêuticas, são utilizados em lâmpadas fluorescentes, fogos de artifícios, tinta, etc. Né? Fenóis ele pode provocar problemas do coração, pode provocar no sistema nervoso, pressão arterial, etc. Ferro. Recorrente em águas subterrâneas, dissolução de minério, dissolução, minério, CO2 presente na água. Bom, ficou estranho aqui, né? Enfim, dissolução de minério presente na água, melhor. Carregamento de solo, efluentes industriais, processo de decapagem. O processo de decapagem é quando você tira uma camada de oxidação que fica no metal, sabe? Aí você tira aquilo lá, isso é chamado de processo de decapagem. Pode ser minimizado com a pré-cloração, porém, esta operação pode gerar os trihalometanos, né? Bom, o ferro não é tóxico, pelo contrário, né? Dizem não, ele é necessário à vida humana, não tenha dúvida, né? Mas existe limite para você poder ter ferro no organismo, né? Confere cor e sabor à água, então com isso deixa de ser potável. Aliás, gente, eu já vivenciei várias situações com bebedouro de água em local assim antigo, né, onde as tubulações, hoje a tubulação normalmente ela é de PVC. Eu não sei o que é pior, se é o PVC ou se é o cloro, né, ou se é o ferro, não sei o que é pior, né? Mas aliás, uma hora eu queria passar para vocês uma fala do Descartes sobre plásticos, muito bonita a fala dele, né? Lógico, ele faz uma defesa sobre o plástico como aliado do meio ambiente, né? E eu queria provocar essa discussão com vocês. Eu vou providenciar isso aí, que eu queria provocar essa discussão com vocês, né? Bom, mas enfim, voltando. Então, o ferro, nessas tubulações de ferro, eu tive uma experiência, aliás, uma não, várias, onde deixa eu desenhar para vocês entenderem. É uma coisa inocente que talvez vocês possam até se deparar, né? Super inocente. Mas imagina o seguinte: que eu tenho a caixa d'água em algum lugar, eu vou colocar uma caixa d'água aqui. Opa, deixa eu colocar uma caixa d'água aqui. Tá? Pronto. E aí eu tenho as tubulações dela que vai abastecer alguns pontos aí, né? Então, digamos que aqui é um banheiro, aqui é uma cozinha, e aqui, sei lá, é outra coisa. Aí digamos, não vamos pensar em casa, vamos pensar numa empresa, numa escola, vamos pensar dessa forma. Aí digamos que alguém vai lá e fala, precisa instalar um bebedouro de água aqui, ó. Então vai, põe lá. Opa, aqui, bebedouro.
bebedouro. Lá no ângulo acontecia isso daí. Eu já vou explicar o que acontecia. E não vamos pensar no material do tubo, tá? Só vamos pensar só na água. Então eu vou tentar desenhar aqui alguma coisa assim como fluxo de água. Então eu vou desenhar isso aqui como fluxo na cozinha. Vou desenhar isso aqui como fluxo no banheiro. E vou desenhar isso aqui como fluxo nesse outro local aqui, tá bom? E o bebedouro? Eu vou desenhar assim, né? Sei lá, a gente vai colorir mais aqui para ficar mais bacana, né? Vou pegar aqui o azulzinho e vou colorir assim, ó. Aqui a água, aqui a água, aqui a água, beleza? E aqui? Tá entendendo onde que eu quero chegar? Não? Então vou ser mais claro. Gente, como o consumo de água no bebedouro é pequeno, essa água aqui, esse volume de água, né, que nós podemos calcular, esse volume, o volume vai ser a área vezes o comprimento, né? O volume vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento, beleza? Então assim, se a gente pensar em uma tubulação de, sei lá, de 25 milímetros de diâmetro, então vamos colocar em metro, isso vai ser π vezes 0,025 ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento. Digamos que esse comprimento seja de, sei lá, vamos falar que esteja a 40 metros. Só pra gente ter uma ideia, né? Vou fazer essa conta aqui na minha calculadorinha, rapidinho. Não importa muito os números, tá? Importa o conceito, tá bom? Então eu vou pegar aqui o π, já tá aqui. Pegar o 0.025 enter vezes aqui. Vou dividir por 4, ok, e vou multiplicar por 40 vezes, perfeito, ok. Então esse cara aqui deu, sei lá, isso aqui deu mais ou menos sei lá, deu 20 litros. Acho que deu isso. Tá? Não é muito, é pouquinho. 20 litros é pouquinho. Mas a pergunta é: por quanto tempo essa 20 litros de água ficou parado aqui dentro? Uma boa pergunta, não é? Lembra lá o bebedouro do ângulo? Tinha o bebedouro, ele ficava ali junto ao banheiro, né? Não é isso? Depois eu acho que ele foi mudado de lugar. Bom, não me recordo. Eu sei o seguinte: sempre os bebedouros nunca podem ficar em trechos assim. Nunca. Sempre você tem que deixar quer dizer, se for necessário, você deixa, né? Mas o ideal é que você coloque o bebedouro num trecho onde você sabe que vai. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Aqui seria ótimo. Ó, sei lá, eu vou pegar aqui na cozinha, vou puxar aqui é o bebedouro, ó. Sei lá, bem próximo da cozinha, que gasta muita água. Então eu vou estar sempre com muita água sendo consumida aqui, e a água vai estar sempre nova. Essa é a ideia, né? Bom, agora, se essa tubulação for de ferro e ficar parado, aí é pior ainda. Aí que vai dar mais acúmulo de ferro, né? Vai liberar os minérios de ferro, né? Muito bem. Fósforo. Devido à descarga de esgoto sanitário, fecal, detergente em pó, fertilizantes, pesticida, químicos, conservas, abatedouros, frigoríficos e laticínio. Então,
Esses são alguns ambientes que utilizam, alguns locais que utilizam o fósforo como matéria-prima ou como subproduto, né? Ele pode provocar a eutrofização da água, o crescimento de algas, ou seja, que é exatamente isso, né? A eutrofização é justamente o crescimento de algas, né? De organismos na água, né? Manganês. O manganês está presente em aços e ligas, baterias, vidros, oxidantes para limpeza, fertilizantes, vernizes, etc. Né? Bom, raramente ele atinge 1 mg por litro, normalmente 0,2 mg por litro, mas a concentração aceita é de 0,05 mg por litro. Ele pode provocar manchas pretas na água, manganismo, perda de memória, Parkinson, etc. Manganismo é a doença, tá? Mercúrio. O mercúrio está presente na produção do cloro, em materiais elétricos, alguns materiais, né? Nos garimpos, eles usam lá o mercúrio para revelar o ouro, né? Indústrias distintas, processo de fundição, indústria de lâmpadas, né? Altamente tóxico, né? Ele é altamente tóxico, de 3 a 30 gramas ele passa a ser letal. Maior fonte de contaminação é o pescado. Maior fonte de contaminação, não assim o maior fonte de utilização, né? Mas onde mais se pode ter a propagação da contaminação do mercúrio é através dos peixes, né? Na realidade do pescado. Então ele tem efeitos acumulativos em lesões cerebrais, intoxicações crônicas, rins, glândulas salivares, psicológicas e psicomotoras. Níquel. Níquel normalmente ele está presente em galvanoplastia, está presente em aço inox, a liga de cromo-níquel, né? Baterias, aquelas baterias níquel-cádmio, moedas, pigmentos, etc. Pigmentos e tintas, etc. O níquel é liberado na queima de combustível, na mineração, na fundição, entre outros, né? Entre as suas reações ao ser humano, as dermatites e as reações alérgicas. Óleos e graxas. Bom, óleos e graxas aí tem um mundo de coisa para falar, né? De qualquer forma, são substâncias orgânicas de origem animal, vegetal ou mineral. Possuem hidrocarbonetos, gorduras e ésteres. Normalmente eles estão presentes em resíduos industriais, em oficinas, postos, estradas e outros, né? Ele pode trazer como contrapartida negativa, né, problemas estéticos na água, baixa oxigenação, até porque a densidade, o peso específico do óleo, ele é menor, então ele fica num processo de decantação, ele fica na superfície, ele fica boiando, e evidentemente prejuízo à vida aquática, né? Gente, para falar a verdade, óleos e graxas tem muita coisa no sentido de fontes de poluição, né? Porque, por exemplo, eu lembro muito bem que lá na Replan, será que dá para ver a Replan? Vamos ver aqui. Ó, gente, eu consegui aqui a Replan. E assim, eu estava tentando entender um pouquinho, eu não conheço. Eu já tive na Replan, mas eu não conheço muito bem ela não, né? Mas eu sei o seguinte, existe umas. Aqui é Replan, tá? Esse site aqui é Replan, tá? Então só para vocês se situarem, aqui é Replan, aqui é a cidade universitária, Paulínia, né? Cosmópolis está aqui para frente, e Campinas está para cá, né? Bom, então aqui na Replan, aqui é a estrada que passa na frente da Replan, aqui ó, ele tem uma canaleta pluvial, digamos assim, não é bem pluvial, não sei, porque essas canaletas vai acabar lá no sistema de tratamento de efluentes, né? Então essa canaleta ela vai correr
Deixa eu ver se ela tá aqui mesmo. Tá aqui sim. Aqui dá pra ver melhor. Mais ou menos, não dá pra ver muito bem não, mas é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma canaleta de água. E ele vai ter ao longo desse percurso uns rolos elétricos, né? Uns cilindros que ficam bem a flor no meio fio da... eu tentei trazer aqui um vagem, mas não tem, né? O minha não vai. Então fica bem assim, como eu vou falar assim, a fio d'água, né? Então não consegue enxergar nessa altura, mas é para tirar a camada de óleo, de gordura que possa estar boiando aqui, né? Então tem uns rolos assim, uns raspadores. É assim, ó. Eu vou dar uma ideia para vocês. Seria mais ou menos assim, ó. Vamos mais um aqui. Então imagina que eu tenho aqui o curso da água. Opa. Então imagina que eu tenho aqui o curso da água. Imagina que eu tenho uma camada aqui de óleo, tá? E tem aqui um rolo. Esse rolo, ele rotaciona assim, ó. Tá. E aqui ele tem um captor, né? Então o que acontece? Ele adere, o óleo adere aqui, e vai indo para uma tubulaçãozinha aqui e vai embora, tá? Aqui é o óleo. E esse rolo fica tirando da água. Não limpa tanto assim, né? Do jeito que eu desenhei, é óbvio, né? Mas enfim. E aí, só para ter uma ideia, então ele tem esses rolos aqui. É lógico que tem mais coisas, tá? Não é só isso, né? Mas tem esses rolos, ele vai até o final aqui. E também não é só essa canaleta, né? Que a gente percebe que aqui, ó, deixa eu ver se aqui. A gente percebe que aqui, deixa eu ver. Tem essa. Tem mais, viu? Tem essa daqui, mas tem mais coisa. Ela tem uma estaçãozinha de tratamento que eu vi aqui, ó. Aqui, ó. Então ele vem, né? E eu não sei como que é, mas ele... Você vê que não tem aqui a canaleta, né? Mas tem aqui uma estação de tratamento de efluentes, ó. Tanto é que tem os aeradores aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma estação de tratamento de efluentes. Então eu não sei exatamente como que chega aqui, né? Porque aí deve ter tubulação, então não tem como a gente saber, né? Então não sei. Tá, então eu não sei explicar isso aqui. Teria que ir lá e dar uma estudada, né? Aí tem várias aqui, ó, tá vendo? Tem várias estações. É bem grande, ó, não é pequeno não. Várias lagoas, tá? Né? É isso. Bom, é isso. Potássio. O potássio é muito usado em fertilizantes, tá? Porque o NPK, né, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, que é utilizado como adubo, né, sintético para as plantas. Vocês devem também ter visto isso. A planta precisa desses compostos, desses nutrientes, né? Então, assim, é muito usado em fertilizante, em descargas industriais. São sais altamente solúveis. Eles provocam irritação na pele, óleos, salinização de água, entre outras coisas. Potássio em excesso. O potássio, na realidade, ele é muito ruim para quem faz atividade física. O potássio é bom, né? Mas assim, tudo tem limite, né? Não é assim também, qualquer quantidade. Não é bem isso, né? Não. Nitrogênio também é o mesmo caso. Nitrogênio está presente em esgotos sanitários, na hidrólise da urina, na presença de proteínas, efluentes industriais, bactérias e algas, fertilizantes, o NPK, por exemplo, tem bastante nitrogênio. Ele pode provocar proliferação de algas, meta-hemoglobinemia infantil, nitratos. Sódio, né? O sódio ele está presente através do lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais. Ele provoca alteração no gosto,
crescimento de plantas, hipertensão arterial, problemas renais, arritmia, infarto, né? Pode levar ao infarto. Sulfato é um íon natural, sulfato, né? Mas está presente em esgoto doméstico, em efluentes industriais e em coagulantes, né? Como efeito, ele tem os laxativos, o purgante, incrustações, transformação em sulfetos e emissão de gás sulfídrico. Surfactantes ou detergentes, né? Aqui tem uma foto do rio Tietê, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Tava aqui, né? Olha a quantidade de espuma, é até bonito, né? É até bonito, né? Então imagina isso num curso d'água, como que pode proliferar a vida, né? Como né? Que absurdo isso, né? É uma imagem muito triste, né? Arcílio da Cruz, ali, sei alguma coisa da Cruz. Eu não lembro onde que é essa foto, mas assim, a gente deu uma corrida, não achamos isso daí, né? Eu acho que é uma outra ocasião. Eu já cheguei a ver, viu? Eu já cheguei a ver isso. Não tanto aí tá muito, mas já vi bastante espuma. É muito, olha, impacta demais negativamente, né? Bom, enfim, ele provoca problema estético, formação de espuma, efeitos nocivos no zooplâncton, né? Então, esse é um dos problemas que traz os surfactantes ou os detergentes. Zinco, utilizado na fabricação de ligas, latão, galvanização, pigmento branco na borracha, vitaminas, protetores solares, desodorante, shampoo, etc. Né? E provoca uma água branca e um sabor metálico. Gozado, né, gente? Bom, a galvanização é muito usado, né, essas telhas, né? O pessoal até chama de telha de zinco, né? Na verdade é telha metálica revestida com zinco. Então, quando você vê essas instalações elétricas metálicas que fica assim exposta, normalmente é zinco, é galvanizado, né? Mas é legal aqui, porque assim, uma boa parte do que eu apresentei para vocês até agora, nós temos no dia a dia na nossa casa, né? Por mais assim ecologicamente corretos que nós somos, ou tentemos ser, você usa desodorante, não usa? Então provavelmente tem zinco. Você usa shampoo, não usa? Provavelmente tem zinco. Você usa protetor solar, não usa? Provavelmente tem zinco, né? E assim, não tem muito como a gente fugir, né? Então, lembra, sempre a ideia não é acabar com isso, é minimizar. Neste caso, não é nem minimizar, é conhecer os efeitos, só isso, né? E aí eu acabei essa apresentaçãozinha aqui. Ela foi meio curta? Não tão, né? Porque eu demorei quase 1 hora para falar com ela. E eu queria agora falar, para acabar essa aula, gente, eu queria falar um pouquinho sobre sobre o padrão de água da Sanasa, né? Então eu separei aqui um relatório da Sanasa. Esses órgãos, eles têm uns relatórios bacanas, sabe? Vale a pena. Então eu já dei uma grifada aqui pra gente conversar, né? Esse aqui é um relatório anual de qualidade da água, né, da Sanasa, referente a 2019. Então é bem novo, né? Então aqui ele coloca qual é a responsabilidade da Sanasa, né? Então, deixa eu pegar a mãozinha, né? Lógico, controlar a qualidade da água produzida e distribuída, né? E também aquela, evidentemente, que ela capta, né? Então, para isso, ela aplica as normas da BNT, não fala quais são, mas vamos entender que aplica as pertinentes. Ela segue isso porque ela tem, né? Ela é certificada ISO 9001, então ela segue isso daqui, que não significa absolutamente nada isso, tá? Só para dizer que ela tem um procedimento, ela tem um padrão de trabalho, só isso. É uma coisa importante, sem dúvida, mas não é técnico, tá? Não é um padrão, não é e quais são os parâmetros técnicos que a ISO 9001 pede para água? Não pede nada, não pede nada. É só forma de trabalho mesmo, né? Basicamente, ela cuida para ver se a Sanasa faz aquilo
de forma rotineira, né, se ela mantém um padrão nas suas ações. Essa portaria de consolidação número 5, 2017, né, de ações e serviços de saúde, também ela segue, tá? Que é relativa ao controle de vigilância de água, da qualidade da água para consumo humano e padrão de potabilidade. Segue o decreto estadual SS 65, posteriormente alterado aqui, né? Aqui também é a mesma coisa, né? Então a questão de controle e vigilância da qualidade de água para consumo humano, só que no estado de São Paulo. E a resolução estadual SS 250, né? Que trata sobre os teores de concentração de íon de fluoreto nas águas para consumo humano. Né? Ela fala também sobre o controle da qualidade dos mananciais, né? Então fala que tem 5 estações de tratamento, todas no processo convencional, que vocês devem ter visto, com desinfecção primária, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção secundária e fluoretação, né? As águas são captadas nos rios Atibaias e Capivari, e ambos são classificados como classe 2. Tá? E fala também de uma exigência do CONAMA 357, né, em relação aos parâmetros de qualidade para os corpos de água, né, e das diretrizes ambientais para sua classificação dos corpos d'água. Ela acrescenta que em 2019 não foram constatadas contaminações ou variações de qualidade da água dos rios que comprometessem a qualidade da água produzida pela Sanasa. No controle de qualidade mesmo específico, né? Então fala, produz mais de 260 milhões de litros de água, né? E ela colocou 3 tabelas. Deixa eu ver, 3 tabelas não, colocou uma tabela aqui. Aqui é uma tabela. Mas ela colocou a tabela que fala sobre a questão das frequências das amostras, né? Então assim, é uma tabela para que é da portaria número 5, sistema que abastece uma população superior a 250 mil habitantes. E aí os parâmetros: cor, turbidez e cloro residual total, pH e flúor, trialometanos, demais parâmetros não, né? E microbiológico, como coliformes totais e Escherichia coli. Então, gente, aí a questão de número de amostra, frequência, tal, né? Não vamos entrar nesse mérito, né? Então, trazendo para cá, coliformes totais indicam a presença de bactérias na água, não necessariamente representam problemas para a saúde. É aceitável um percentual de 5% de coliformes totais na água, na amostra. Então, né? Então tá. Escherichia coli indicam a presença de organismos causadores de doenças na água, e sua análise é realizada quando constatada a presença de coliformes totais. Não é permitido a sua presença na água para consumo humano. Tá? Então isso aí não pode ter. Cor aparente, característica que mede o grau de coloração da água, né? Aí o limite aqui pela portaria é de 15 unidades de Hazen. Turbidez, característica de que reflete o grau de transparência da água. Aí isso daqui o limite é 5 unidades de turbidez. Flúor, ele é adicionado para prevenção de cárie dentária. Então, se isso era mito ou não, aqui não é, a própria Sanasa fala e ela que coloca, né? Em função de uma resolução. Não foi essa aqui. Aqui é o que estabelece, tá? Concentração de 0,6 a 0,8 miligramas de flúor por litro. pH indica o quanto a água é ácida, né, ou alcalina. E aí a faixa de pH tem que estar entre 6 e 9,5 para consumo humano. E cloro residual indica a quantidade de cloro contaminado com amônia, cloramina, presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água. O cloro ele é adicionado no processo de desinfecção. O limite mínimo é de 2 mg de cloro combinado por litro. Tá? Bom, aqui
ele traz, são 3 tabelas. Ele traz aqui estações de tratamento ETA 1 e 2 lá no Swift, aqui a ETAs 3 e 4 na rodovia Heitor Penteado, e aqui a ETA Capivari, né? Então assim, foi feito aqui as análises mensalmente, coliformes totais, E. coli, cor aparente, turbidez, flúor, pH, né? E residual, cloro residual, né? Então eu grifei em vermelho o que está não conforme, mas assim, dentro daquela tolerância que tem os decretos, né? Na realidade as portarias, né? Então tá tudo dentro, tá, gente? Não é problema. Mas é mais para vocês terem ideia, né? Então assim, poxa, foram feitas 92 análises aqui, ó, em janeiro do ano passado de coliformes totais. 91 estava boa, uma não, né? 83 estava boa, 3 não, e assim vai, né? Então tá dentro daquele percentual. Se a gente diminuir o zoom aqui, dá para ter uma ideia qual estação é mais complicada, né? Então a gente vê aqui que 3 e 4 da Heitor Penteado é mais complicado do que a 1 e 2, né? Só que assim, é importante falar o seguinte, né? Se a gente pegar esse gráfico aqui da direita, você vai ver que as quantidades amostradas na 3 e 4 é muito maior do que na 1 e 2, né? E do que na 5 aqui, né? Na Capivari. Capivari é muito pouco, né? Capivari é o que está com os melhores indicadores, mas é bem pouquinho. Então, aí tem isso também, né? Então, no final, né, se a gente colocar percentualmente, eu acho que a 3 e 4 vai estar melhor. Bom, para acabar, eu tenho aqui as ações corretivas, né? Olha lá, quando a Sanasa observa qualquer anomalia das amostras coletadas, ela descarta, né, da rede. Ela faz o descarte daquela água que está sendo tratada para a rede. Através de uma abordagem preventiva, o plano de segurança de água estabelece mecanismos de controle baseado em múltiplas barreiras, boas práticas, análise de perigo e pontos críticos de controle, APPCC. Isso eu acho que é legal, eu não sei se vocês já fizeram alguma discussão nesse sentido, né? De você fazer análise de risco, de você fazer análises preventivas, enfim, eu acho que era bem bacana isso aqui. Desde o manancial até o consumidor final, né? Os principais objetivos do plano de segurança da água são minimização das fontes de contaminação pontual e difusa no manancial, eliminação da contaminação durante o processo de tratamento e a prevenção da contaminação da água durante o armazenamento de distribuição, né? Então tá aí o relatório da Sanasa minimamente comentado, né, para vocês terem uma ideia, e assim alinhado com os critérios de contaminantes que a gente vê. Não todos, né? Você vê que é bem poucos, perto daquilo que nós vimos, né? Então aqui as análises físico-químicas, só a cor, turbidez, flúor, pH e cloro, né? Cloro residual, né? E a análise bacteriológica, coliformes e E. coli, né? É isso. Ok, gente. Então, para hoje seria só isso. E a gente... Semana que vem nós voltamos. Um abraço para vocês e até mais.